Você tem a definição da sequência xn, a razão, né? A razão dessas duas sequências, da sequência yn dividido pela sequência por essa. É o quê? É a sequência xn sobre yn, n maior que ou igual a k3, onde quem é k3? Olha, o m vai ser o máximo desse conjunto aqui, e o K3 é o máximo do M mais 1 e do K1. Que é justamente para ter essa definição aqui. O N tem que ser maior ou igual a K1 e o N aqui no YM tem que ser maior ou igual a M mais 1. Onde o M mais 1 é o máximo disso aqui. Tá? Tá bom? E aí tem a seguinte, tem a proposição. Tá? Sejam xn, n maior ou igual a k1 e yn, n maior ou igual a k2, sequências e LM números reais, com M diferente de zero. Se o L é o limite de xn com n tendendo a mais infinito e o M é o limite de yn com n tendendo a mais infinito, então o L sobre M é o limite de xn sobre yn. Professor, Diga. eu posso dizer que se as sequências têm limites, então essas operações elas já estão automaticamente garantidas, mas se elas não tiverem, tem que analisar com mais calma. Não estão garantidos não, tem que ver isso aqui. Para ter essas aqui tem que satisfazer isso. Para existir o quociente, você tem que ter isso. Mesmo sendo... Agora aqui, por quê? Porque se o M for diferente de zero e o M for o limite dessa daqui, a partir de uma certa ordem, todos os termos dessa sequência são distintos de zero. Então isso aqui já é satisfeito. E aí o L sobre M é o limite com n tendendo a mais infinito de quem? Do xn sobre y. Tá? Um outro resultado importante em termos... Ou seja, ó, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, ó, você tem essa definição aqui. Você tem a sequência n-7, tá? Sequência, ó. 1 sobre n menos 2 é para todo n maior que ou igual a 3. Tá? Todo n maior que a 3. Tá dividido pela sequência n2, tá? Menos 7n. Essa daqui é para todo n o quê? Hã? Não, essa daqui é para todo n maior que ou igual a zero. Aqui está definido para todo n. Agora, quando eu pego a razão é que é a sequência 1 sobre n menos 2 vezes n2 menos 7n. Aí é para todo n maior que ou igual a quê? 7. 7 não. 8.
7 dá 0. O 7 é o maior é o maior índice para o qual essa daqui é 0. Foi o que eu falei agora. Aí você vai pegar o quê? 7 mais 1. 7 mais 1, o máximo do 7 mais 1 e do K1, que é 3. Então dá N maior que ou igual a 8. Tá certo? Entendido aí? Por isso que você tem que ter esses cuidados. A sequência está satisfeita assim. Tá? Pode pensar. Agora tem um outro resultado aqui muito importante em sequência. Inclusive eu usarei ele aqui. Não é teorema, é uma proposição. Proposição. Tá? Sejam f uma função, P um número real e xn, tá? Antes deixa eu explicar o seguinte, ó. Deixa eu explicar o seguinte. Deixa eu anunciar isso aqui, meu irmão. Olha, suponha que você tenha, sejam f uma função, xn, n maior que ou igual a k1, uma sequência, e K2 pertencente a NK1, ou seja, K2 é um natural maior que ou igual a K1, tal que o xn pertence ao domínio da F, ó, o x índice n pertence ao domínio da F, qualquer que seja n maior que ou igual a K2, ou seja, a partir de uma certa ordem, todos os elementos da sequência estão no domínio de F. Daí tem-se uma segunda sequência. Tem-se a sequência f de xn, e é evidente é para todo n maior que ou igual a K2. Concorda comigo? Porque eu vou poder calcular f de xn. Então, quando eu tenho uma sequência, né? Eu consigo calcular o f de xn. Tem a sequência xn satisfazendo isso, então eu posso calcular, eu tenho essa nova sequência aqui. E tem um teorema, um resultado, muito útil em termos de sequência, que diz o seguinte, ó. Não esqueçam, no estudo de sequências, desse resultado e do teorema do limite positivo, que diz que se uma sequência ela tem limite positivo, a partir de uma certa ordem, todos os seus termos são positivos. De fato, todos os seus termos, a partir de uma certa ordem, são maiores do que metade do limite. Se o limite é negativo, a partir de uma certa ordem, todos os termos são menores que metade do limite. Bem, A gente pode dizer nada que o limite é 0. Todos os termos são maiores ou menores. não. Quando o limite é 0, não, porque ela pode ficar oscilando, tá? Ó, essa sequência, ó. Essa sequência. Limite de menos 1 elevado a n vezes 1 sobre n, com n tendendo a mais infinito. Qual é o limite disso aqui? É 0. Mas essa sequência, você sabe quem são os seus elementos? Quem são? Começa de quem? Começa do n igual a 1, né?
é menos 1, 1/2, menos 1/3, 1/4, menos 1/5 e assim por diante. Então os termos ficam oscilando, limite dá zero. Limite dá zero, você não pode dizer nada. Os termos estão aqui, ó, estão todos oscilando, então você não pode garantir nada. Antes de você apagar, Não, já apaguei. Então fica para depois. 1 elevado a infinito é determinado. Hã? 1 elevado a infinito é determinado. 1 elevado a infinito é uma indeterminação e é. Mas você botar aí como se... Hã? Você botar aí como se achar... Não, cara, é menos 1 elevado a n. A sequência é menos 1 elevado a n. Tá? É menos 1 elevado a n vezes 1 sobre n. Tá? Tem limite zero essa sequência. Tá? Então, proposição. Proposição é a seguinte. Sejam f uma função. Demonstração está nas notas, tá? Xn, n maior ou igual a k1, uma sequência. E K2 pertencente a NK1 tá o quê? Tá o quê? O X índice N pertence ao domínio de F, qualquer que seja o N maior que ou igual a K2, e P, um número real. Se abastecer o pincel, tá? E P, um número real. Número real. E P é o número real. Aí, ó. Se F é contínua, se a função F é contínua em P, e limite do xn com n tendendo a mais infinito é P, então o limite de f de xn com n tendendo a mais infinito, tá? É o f de P. Bem razoável, né, esse resultado. Se n está tendendo a infinito, xn está tendendo em P. Então o limite de f de xn é o f de P. Isso é contínuo em P. Ou seja, isso aqui você veja dessa forma, ó. Isso aqui é igual a, veja assim, é f do limite de xn com n tendendo a mais infinito. A melhor forma de ver isso aqui é assim, ó. É que o limite entra o limite entra no argumento da função. Tá? Então, por exemplo, daí sai que o limite, né, da exponencial de n2 mais 1 sobre n2 menos 1, quando o n tende a mais infinito, quem é? É a exponencial do limite com n tendendo a mais infinito de quem? De n2 mais 1 sobre n2 menos 1. E o limite aqui é 1, né? A exponencial, por que entra? Porque a exponencial é contínua. Mais do que contínua, ela é diferenciável. Tá? Então isso aqui dá E elevado a 1. Que é 1. Tá? Limite do seno de 1 sobre n com n tendendo a mais infinito. Tá? Limite
Desculpa. Tá, limite, obrigado. Limite do seno de 1 sobre n, o n tendendo a mais infinito. Isso aqui é seno do limite de 1 sobre n, com n tendendo a mais infinito. Que é quanto? Seno de 0, que é 0. Tá? Esse é o resultado. Tá bom? Tá? Outro resultado que inclusive faz menção a esse exemplo, menos 1 sobre n, tá? Você vê o seguinte, ó. Proposição. Tá? Só botar, isso sai da definição, tá? Sejam xn, n maior HK1, uma sequência, e L, um número real. Tem-se o seguinte, ó. O L é o limite de xn com n tendendo a mais infinito, se somente se 0 é quem? É o limite com n tendendo a mais infinito de quê? De xn menos L. Tá? Que é se somente se o 0 é o limite com n tendendo a mais infinito do módulo do xn menos L. Tá? Isso aqui é bem razoável. A intuição diz isso e a prova é pela definição de limite. Tá? Só isso aí. Eu quero agora, tá, abordar os dois conceitos importantes no estudo de sequências e de séries, em certas situações, são realmente importantes, que é o conceito de supremo e de ínfimo. Desculpa. Conceito de supremo e de ínfimo. São tudo definição, mas me permita não usar a expressão definição e colocar, vou ser mais informal aqui. Tá? Tá contando o tempo aí, tá? Olha aí. Vamos lá, ó. Sejam S1, sejam S contida em R, S, né? Sejam S, eu estou dizendo que está contida em R porque é um conjunto não vazio, e M, um número real. Dizemos que M é cota superior de S quando o M... Não, agora não, que eu estou sem tempo, está apertado aqui, outra vez, viu? Quando o M é maior que ou igual a X, qualquer que seja X pertencente a S. Tá? Então, nós dizemos que M é cota, nós dizemos que M, o número real M, é cota superior de S quando M é maior que ou igual a X, qualquer que seja X em S. Nós dizemos que M é cota inferior de S quando M é menor que ou igual a X
qualquer que seja x pertencente a S. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, esse conjunto N, não possui cota superior. Claro, há algum número real maior que ou igual a qualquer número natural? Mas por que se for real? Definição no conjunto R. S aqui é o N. Sejam S contida em R não vazio e M real. Então, o S